Voltaram? Vamos voltando, né? Vamos voltar, iniciar nossa jornada rumo à aprovação. Olha eu aqui, bonitinho. Cadê vocês? Bueno, senhores, estudantes estão aí? Estudantes? Então vamos lá, agora nós vamos para o nosso segundo momento. Vamos tratar mais dos movimentos sociais na contemporaneidade. Então nós vamos, além de movimentos sociais, nós vamos tratar na contemporaneidade, vamos dar uma laxidazinha, assim, para a gente consegue compreender melhor esses movimentos sociais. Né? Sei que é um assunto que vocês gostam muito, né? Movimentos sociais, e a gente vai, ao término desse curso, né? Vocês todos terão uma visão diferenciada da sociedade. Né? Então, movimento social aí, na contemporaneidade, movimentos sociais são ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabiliza, né, distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. É um conceito assim bem vasto, né? Na ação concreta, adota diferentes estratégias que variam de simples denúncia até as pressões diretas e indiretas. Então, nós vamos mais adiante, nós vamos esmiuçar isso aí. Né? Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam, né, nas redes sociais, de forma regional, de forma nacional, de forma internacional, utilizando os novos meios de comunicação, que é muito comum, e aí principalmente as redes sociais, né, a computação gráfica, etc. Né? Eles realizam diagnósticos sobre realidade social, constroem propostas de cunhos sociais e atuam como instrumento de resistência à exclusão, lutando pela inclusão social. E aqui a gente tem, nesses movimentos sociais, né, não sei se vocês viram aí, inclusive um brasileiro aí está preso, né, acho que foi o governo de Israel que prendeu um barco que ia levar suprimento para a faixa de Gaza, e era um barco de ativista, fazia parte de um movimento social, e termina entre os 6 tripulantes, se eu não me engano, ou eram mais, mas eu acho que eram 6 tripulantes, estava um brasileiro, aliás, está um brasileiro, inclusive está preso, né? A embarcação foi interceptada e foram presos os ativistas, né? Isso gera aí a movimentação a nível aí internacional. Talvez a letra que eu coloquei aqui não ajudou muito, não, né? O que vocês acham, hein? Tá dando para ler, tá? Tá muito branco. Tá muito branco, não tá? O fundo branco e a letra também. Tá, deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Mas dá para ler, né? Dá, né? Então, vamos embora, assim mesmo. Então, vamos lá. A primeira situação é que a relação que existe entre esses movimentos sociais é a educação. Nós vimos, ao longo do nosso curso, nós falamos de movimentos sociais, aí falamos de movimento social da educação, nós falamos de movimentos sociais de trabalhadores sem terra, ou seja, movimento social no campo, e nós falamos do movimento social nas cidades. E nós devotamos, assim, um tempo maior ao movimento dos trabalhadores sem teto, né? O MTST, né? Os trabalhadores sem teto. E no campo a gente devotou mais um pouquinho ali de atenção, que é um dos movimentos, digamos assim, mais conhecido no Brasil, né? Que é o MST. No campo da educação nós falamos de vários movimentos, né? Mas principalmente nós falamos da UNE, a União Nacional dos Estudantes, da UBS, a União Brasileira dos Estudantes, né, e de outros movimentos que compõem aí esse movimento de educação. A relação entre os movimentos sociais e a educação é, primeiro, da educação formal, né?
ocorre nas escolas e instituições de ensino, né, com currículo e programas estabelecidos. Então, esses movimentos sociais têm influenciado reformas educacionais, política de inclusão e democratização do acesso ao ensino. Então, são 3 pontos importantes aqui que a gente tem aqui, que pode gerar conversas e mais conversas, né? Primeiro que existe um currículo aí, né? Pode-se programar um currículo dentro da educação formal, né? E estabelecer programas que contemplem esses movimentos sociais. E esses movimentos sociais têm, de certa forma, feito com que a educação venha se modificando no país, Há quem diga que vai melhor e há quem diga que para pior. Eu sou da ala que acredita que para melhor, porque não acredito na força da palmatória, nem nos caroços de milho com banco tamborete na cabeça sobre o banco, milho no joelho e um tamborete sobre a cabeça. Então, essa educação, como educador, eu não acredito muito que ela possa levar as pessoas para algum lugar, né? Então, eu acho que educação é feita com ciência e tecnologia. Então, isso tem sido um debate interessante, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas depois de dar uma pesquisada aí, a chamada Escola da Ponte é uma proposta muito interessante, educacional, uma escola que não tem série, não tem hora de aula, né? As pessoas aprendem de forma livre, com atividades, tarefas, e fazendo aquilo que gosta, e tem tido resultado na aprovação. Longe desse modelo europeu, né, centrado aí no que a gente tem ainda nas cadeiras, sentado de frente do professor. E a gente tem visto também que, a partir desses movimentos sociais, nós temos também diversas políticas de inclusão. Recentemente, nós tivemos aprovado uma lei que garante, né, a acessibilidade aí para 30% de pretos e pardos, né, em concurso público, etc. Era 20%, foi uma vitória do movimento social negro, e agora a gente tem, o governo acabou de assinar isso, né, 30%, né, para a população de negros e negras, o povo preto. E isso passa também aí pela democratização do acesso ao ensino, né, que era, há anos para trás, a possibilidade de você ver um negro no curso de medicina era extremamente pequena, né? No século XIX, final do século XIX, você tem um dos expoentes da medicina, né, um baiano, vai para a faculdade de medicina, ajudado, é óbvio, por alguém que era da elite, que ajudou ele na educação formal dele até ele chegar à universidade, e custeou essa universidade para ele, que foi o Juliano Moreira. Juliano Moreira, depois, quem quiser dar uma estudadazinha na vida de Juliano Moreira, vai perceber isso. Mas, de certa forma, a gente está falando só de um espaço aqui, que é o espaço do negro, né? Você tem aí os cursos hoje de medicina, direito e engenharia, que ainda são julgados os cursos mais importantes, agora com vagas reservadas para pretos e pardos. Isso é um avanço, né? Porque você tem a questão da representatividade, você tem várias questões sociais que estão envolvidas nisso. Você tem a educação não formal, né, acontece em espaço de participação social, como movimentos e ações coletivas gerando aprendizagem e saberes. Aí a gente pode falar de ONGs, né, de associações, a gente pode falar de fundações, né? Há um caráter educativo nas práticas que se desenrola no ato de participar, tanto para os membros da sociedade civil, como para a sociedade de modo geral. Por exemplo, a gente tem uma ONG aqui em João Pessoa, a ONG Plantar, que fica lá perto do Carrefour, né, que ela realiza, por exemplo, dentro desse processo de educação não formal, ela realiza oficinas pedagógicas para capacitação de professores em termos de educação ambiental, ela organiza oficina
para alunos, com visitação tendo aí em mente a questão ambiental, né? Você tem ONGs que trabalham com conservação de rios, né? Você tem ONGs que trabalham com conservação de juncal e de outras áreas de preservação. Então, você tem toda essa estrutura não formal participando desse processo de aprendizado. E você tem as chamadas redes de articulações, né? Para analisar os saberes gerados pelos movimentos, deve-se buscar as redes de articulações que estabelecem essas práticas cotidianas. Essas redes são essenciais para se compreender, por exemplo, né, os fatores que geram aprendizado e valores da cultura e das políticas construídas nos processos. Um dos instrumentos importantes, por exemplo, as conferências, por exemplo, de educação, né, e aí tem conferência de educação ambiental, enfim, tem uma série de instrumentos que agem em rede, que criam rede de sustentação desses movimentos. Aí a gente vai agora para as características desses movimentos sociais. Para a gente compreender o que seria um movimento social, para a gente classificar como um movimento social, a gente precisa compreender as características desse movimento, e a gente já pensou, né, durante o nosso curso, a gente fez o levantamento dessas características desses movimentos sociais. A primeira característica que a gente precisa pensar é a identidade coletiva que esse movimento tem. Não existe movimento social de uma só pessoa. Ou não existe movimento social onde uma determinada pessoa pague a 10 pessoas para fazer parte de um grupo e isso seja considerado um movimento social. As pessoas que participam de um movimento social, elas têm uma questão identitária própria. Elas têm uma identidade própria com esse grupo. Elas se assumem como parte desse grupo, como membro, elas têm o sentimento de pertencimento, né? Tem um opositor e articula-se em torno de um projeto de vida e sociedade. Mas, na medida que você tem um sentimento de pertencimento a um determinado grupo, vai surgir do outro lado um outro grupo que vai ser o oposto desse. Então, se a gente pensar aqui o movimento dos sem terra, do outro lado você tem o movimento dos proprietários de terra, dentro de partidos políticos, dentro de associações de plantadores, como a gente tem a Associação dos Plantadores de Cana-de-Açúcar aqui na Paraíba, dentro da Associação dos Produtores de Soja, dentro da Associação dos Produtores de Café, que vai estar se contrapondo ali à Liga Campesina, ao movimento dos sem terra, de um modo geral, né? Então, assim, os vários movimentos sociais que compõem o movimento dos sem terra. Então, isso é o que define aí como seria a identidade coletiva desse movimento. A gente vai ter também aí a organização e a conscientização, né, que contribui para organizar e conscientizar a sociedade. Então, além desses grupos estar organizados na sociedade, eles vão produzir instrumentos de conscientização dessa sociedade, apresentando demandas, né, por vias práticas de pressão e mobilização. Então, a gente vê, por exemplo, hoje aconteceu, por exemplo, o movimento indígena fez a ocupação da BR-101 à altura da cidade de Mamanguape, né? Então, isso é, por exemplo, uma forma de mobilizar, de conscientizar através da mobilização. Os indígenas têm uma demanda, né, e para chamar a atenção do poder público municipal, estadual ou federal, eles se mobilizam, né, e nessa mobilização eles conscientizam a sociedade também dessa demanda, né, desses indígenas, né? Um outro elemento que a gente viu e discutiu bastante durante o nosso curso foi a questão da continuidade e permanência. Não apenas reativo, ou seja, não apenas em um momento de tensão, né, mas movido por necessidade, mas pode surgir e desenvolver também a partir de uma reflexão sobre a própria experiência. Então, alguém que mora aqui, por exemplo, na beira
às margens do rio Jaguaribe e percebe que o lixo, né? E há um assoreamento do rio, percebe que o lixo toma conta do rio Jaguaribe, e principalmente de sua nascente. Então, junta 3, 4, 10 pessoas, cria ali uma associação, uma ONG, né? Fala comigo, que sou advogado, para legalizar essa ONG no cartório, criar CNPJ para ter acesso aos projetos sociais, para ter acesso à emenda parlamentar, né, a concorrer a edital do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, tem que ter essas legalidades. E aí a pessoa começa a desenvolver atividades de defesa, né, do Rio Jaguaribe, né? E, para além disso, tem um horizonte democrático aí, né, que apresenta, que é o nosso ideal civilizatório, digamos, não tem nada mais civilizado do que a democracia na atualidade, né, na construção de uma sociedade democrática, né, lutando pela sustentabilidade, contra a exclusão e pelo reconhecimento da diversidade social, cultural, da diversidade humana, né? E movimentos sociais, esses movimentos sociais estão no mundo inteiro, né? Eu vi, acho que o nome da moça é Greta Thunberg, acho que é isso o nome dela. A Greta, como é conhecida, o governo de Israel já disse que ela não vai entrar em Israel, não vai fazer uma visita à faixa de Gaza, há uma negociação para que ela visite a faixa de Gaza. Isso leva os olhares mundiais dessa ativista para a faixa de Gaza, né, para chamar a atenção, mas, na verdade, o que a gente percebe é que o governo não quer, porque isso também coloca, né, ele numa sinuca de bico, porque vai dar visibilidade, por exemplo, à matança na faixa de Gaza, ao genocídio que ocorre na faixa de Gaza atualmente, né? Esses movimentos sociais na América Latina, eles fazem ressurgir aí as lutas tradicionais, né? Movimento étnico, por exemplo, movimento negro, movimento indígena, movimento de mulheres, né? Especialmente os indígenas na Bolívia e no Equador, hoje são movimentos fortes, né? Mas a gente tem movimentos aqui no Brasil, indígena, tão importante quanto, né? Movimento aqui na Paraíba, dos Potiguara, movimento dos Tabajaras aqui na Paraíba, né, pela terra, a luta pela terra, pela demarcação de suas terras, pelo reconhecimento das aldeias, né, pela não ocupação das suas terras antes da demarcação, como é o caso de Gramame ali, naquela faixa de Gramame ali, onde estão construindo resort. Então, tem um embate muito grande ali com o movimento dos Tabajaras. Nós temos uma retomada do movimento popular urbano, movimento comunitário, né, de bairro, especialmente, e aí a gente está falando de México e Argentina aqui, do Peru, da Bolívia, né, do Brasil, né, do movimento zapatista no México. Então, esses movimentos eles começam a ressurgir de novo, porque na medida que as demandas sociais vão aumentando, existe a necessidade das populações se articularem em torno desses movimentos, né? Existe aí também a articulação em redes transnacionais, então você tem o movimento dos sem terras no Brasil e a Via Campesina, né? A Coordinora Latino-Americana da Organização do Campo se juntam, faz evento na Colômbia, faz evento no Chile, faz evento na Argentina, né? Faz movimentos na Argentina, que se constitui formalmente, desde 1994, eles estão nesses movimentos, e aí você tem a articulação entre movimentos rurais e urbanos. A gente tem, por exemplo, aqui na Paraíba, a gente já viu em abril ali, o chamado Abril Vermelho, a marcha, né, de abril ali, você tem na Epitácio Pessoa ali, você vê vários movimentos. É um momento em que você une os movimentos sem terra, o movimento dos sem teto, outros movimentos de moradia, outros movimentos de luta pela terra, todo mundo junto
num só objetivo, chamar a atenção e lutar pelas demandas, né? A gente tem esses movimentos terminam saindo das fronteiras do Brasil, né, e vai para outros países latino-americanos, como o caso que a gente está colocando aqui. E a gente tem um movimento social, especialmente no Brasil, né? Os movimentos, a era desses movimentos aí, 1970, 1980, eles vão surgir com maior intensidade. Não é que no passado, ou que anterior a isso, anterior a isso, a gente tenha tido aí, não tenha tido movimentos, mas movimentos sociais populares articulados por grupo de oposição ao regime militar, são um dos primeiros que começam a surgir aí. Então, o movimento por anistia, né? Movimento por anistia, o movimento democrata brasileiro, que era o MDB, que fazia oposição à Arena e que funcionou enquanto partido, onde tinha todo esse movimento. Você vai ter os movimentos de base cristã, né? Que surgiram aí sob a inspiração da chamada teologia da libertação, com o Frei Leonardo Boff, que depois é expulso da igreja, a CNBB criando aí as comunidades eclesiais de base, né? A CNBB criando aí, né? A CNBB, que é a Confederação dos Bispos do Brasil, criando aí as pastorais, a pastoral da juventude, a pastoral do meio ambiente, a pastoral da terra, pastoral da juventude do meio popular, que era a PMJP, a pastoral do índio, a pastoral do negro, e as diversas pastoral carcerária e muitas outras pastorais. Então, esses movimentos aí na década de 70 e 80, eles eclodem no Brasil com muita força, né? Com muita força eles surgem e ocupam um espaço muito importante. Atualmente, esses movimentos atuam em rede, com maior conscientização ambiental, contra as reformas neoliberais, institucionalizados, né, dentro das instituições, com demandas e criação de canais de mediação com o Estado, isso com o governo municipal, com o governo federal, com o governo estadual, através dos conselhos, Conselho de Cultura, Conselho Conselho de Saúde, Conselho de Diversidade, e diversos conselhos que têm esses movimentos se institucionalizam dentro desses conselhos e participam da formação, de certa forma, da formação do governo. O surgimento de forma mais institucionalizada, como os fóruns nacionais, por exemplo, eu participo do Fórum 30 Horas da Enfermagem, é um fórum importante, né, que discute a questão de institucionalização do 30 Horas da Enfermagem, outros fóruns ligados à sociedade civil, né, que tem essa participação, parceria entre sociedade civil e poder público, sociedade civil, sindicatos, associações, as federações, né, que terminam fazendo parceria aí com o poder público, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, né, e a criação da central dos movimentos populares, né, aí nós temos diversas central Núcleo dos Trabalhadores, Central Geral dos Trabalhadores, a CGT, a CUT e muitas outras, né, e nesse novo milênio, nós chamamos a atenção aqui para os novos tipos de movimento, novas demandas, novas identidades e repertórios, né? Proliferação de movimentos multi- e pluriclassistas, incluindo aí os movimentos transnacionais. Então, você pode ter... se debateu muito no Brasil, chamado Foro de São Paulo, né? Enfim, que tem reuniões em diversos estados, em diversos países na América, né? E do Caribe. Então, tem esses movimentos aí todos, né? Então, a demanda pela educação dos movimentos sociais, acesso, luta por vagas em diferentes níveis de ensino, especialmente no ensino superior, pelas camadas populares, como ProUni, Reúne, e na educação infantil, né? A garantia de vaga nas creches, garantia de vaga no ensino médio, no ensino fundamental, né?
luta pela qualidade desse ensino na escola pública, com qualidade, demanda clássica, né? Aí vem o sindicato de professores que entram nessa luta por educação, né? Esse sindicato tem assumido um papel importante e crescente diante dos resultados e dos avanços nacionais, que vai impactar nos índices, né, nos índices de medição da educação. Você vai ter aí uma gestão democrática das escolas a partir da Constituição de 88 e a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB, de 1996, tendo como objeto disso inúmeros projetos experimentais, eleições de diretores, né, conselhos de pais e mestres, conselhos de mestres, conselhos de pais, né, enfim, você vai ter uma série de instrumentos nesse sentido. Você vai ter movimentos, né, lutando especialmente pelo financiamento da educação, política pública que prioriza a educação com suporte orçamentário, ou seja, com garantia no orçamento, né, a partir das demandas das escolas, das universidades, né? Fórum Nacional de Luta pela Escola Pública, por exemplo, a gente acabou de citar um fórum aqui, está o nome de um fórum, né? A gente vai ter a valorização, por exemplo, profissional, a luta dos professores e outros profissionais de educação por condições salariais de trabalho. Aí a gente tem o salário base da educação, que é resultado dessa luta, né? E uma aprendizagem nos movimentos sociais, aprendizagem prática e teórica, né? Como organizar, por exemplo, a participação, participar e unir-se, né? Os conceitos chaves, mobilizar as forças sociais em confronto, ou seja, solidariedade, o empoderamento, a autoestima, né? Nós vamos ter a aprendizagem técnica e política, com funcionamento de órgãos governamentais e burocracia, quais são os seus direitos, quem é quem na hierarquia do poder estatal, né? Quem cria obstáculo ou usurpa dos seus direitos. Então, dentro desses movimentos sociais, você começa a aprender, né, quem é A e quem é B dentro desses movimentos sociais. Nós vamos ter, dentro desses movimentos sociais, uma aprendizagem da cultura e da linguagem. Eu me lembro que, há uns 3 Enem para trás, foi muito criticada a questão, né, algumas questões que veio com a chamada linguagem neutra, né, que era a linguagem utilizada aí pelo LGBTQIA+. Então, você tinha a linguagem neutra em algumas questões, isso provocou, né, um debate político, educacional muito grande, se havia necessidade de ter, se havia necessidade de não ter, né? Então, você tem esses elementos que constroem a identidade de grupos, as suas diferenças e a diversidade, a construção de uma linguagem comum que possibilite ler o mundo e decodificar temas e problemas, né? Tudo isso você aprende dentro dos movimentos sociais, e a aprendizagem social e ética, né? Como falar e ouvir em público, o comportamento nos espaços diferenciados, né? Valores como bem comum, solidariedade, compartilhamento, que são fundamentais para a construção de um campo ético e político. Então, esses movimentos, né, eles vão ajudar aos seus participantes e a conscientizar a sociedade nessas estruturas. E aí a gente apresenta aqui agora desafios e perspectivas destes movimentos, né? Primeiro, uma transformação social. No topo dessa pirâmide, nós vamos ter uma transformação social, a mudança do modelo de desenvolvimento por um novo modelo civilizatório. Então, aquela ideia desenvolvimentista que a gente tinha meado do século passado, né? Meado do século passado, onde era preciso, onde você podia desmatar, acabar com o rio, tampar o rio e construir um prédio, tudo isso, esse modelo desenvolvimentista, de desenvolvimento, e você troca esse modelo por um modelo civilizatório. Então, para fazer a construção, por exemplo, para explorar o petróleo agora, que é o grande
no grande entrave agora, grande discussão, na margem equatorial do Amazonas, não sei nem o que é isso, né, mas eu escuto dizer, você vai entender que existe várias discussões, estudo de impacto ambiental, correnteza, né, ouvir as populações ribeirinhas. Então, tem toda uma discussão em torno disso para se levantar uma questão como essa. Então, caminhando para a base da pirâmide, você vai encontrar aí a cultura política e administrativa, né? Então, esses grupos sociais terminam alterando também a cultura política marcada pelo clientelismo e reestruturar uma cultura administrativa burocrática, né? A gente falou na nossa aula anterior como as elites elas se organizam para ocupar os espaços de poder dentro do Estado, né? Então, esse espaço de poder é ocupado por essas elites por séculos, né? Desde que a Paraíba, no caso especificamente da Paraíba, né? Esses movimentos também vão buscar aí uma cidadania plena, fortalecer a cultura cidadã que respeite direitos e deveres. Entra nisso tudo aqui o respeito à diversidade, à diferença, né? Eu vi hoje uma fala de um vereador, não gravei de que cidade era, ele fazia uma dura crítica, porque o prefeito da cidade estava contratando cuidadores para a sala de aula. E ele dizia que já, nas palavras dele, já havia mais cuidadores do que aluno na escola, né? E que precisava investigar, porque tinha diagnóstico, as mães e os pais estavam buscando diagnósticos que eram desnecessários, né? Então, a gente nota aí que esse cara não está preocupado com essa cidadania plena, né? Com fortalecer essa cidadania, ter respeito pelas diferenças, né? Cada um com sua diferença. E o princípio da equidade previsto lá na Constituição Federal é justamente isso: você tentar compensar a desigualdade, né? Tratar os iguais de forma iguais e os desiguais de forma desiguais, fazendo essa compensação, o que vai justificar aí o princípio da equidade. E na base dessa pirâmide, né, os espaços públicos democráticos, consolidar as instituições que dê forma aos direitos humanos e à participação cidadã. É uma coisa que as pessoas também não gostam muito de discutir, que é os direitos humanos, né? Mas os movimentos sociais têm tido um papel importante nisso, né? Movimento pela anistia, né? Movimento, né? Existe até a Anistia Internacional, né? A Agência Internacional da ONU que luta, né? Busca aí da guarida dos refugiados, né? Alguns normativos que foram incluídos no direito brasileiro, né? Como reconhecimento de pessoas em situação de perigo, por questões políticas, então você aceita essa pessoa em seu país. Recentemente, nós tivemos um caso aqui emblemático, né, que a esposa de um presidente aí do país da América do Sul veio aqui para o Brasil, foi aceita aqui no Brasil, isso gerou uma polêmica grande, mas está dentro dessa nova ordem, que é uma ordem assim, que a gente busca, né, garantir a cidadania, respeitar a participação cidadã, garantir direitos humanos, etc. O cenário atual, né, a gente vê como contraditório, com entidades que buscam a integração dos excluídos por meio de políticas compensatórias, né, convivendo com redes e fóruns que buscam transformação sociais profunda. Então, isso mais ou menos é um discurso aí, ou uma discussão entre a esquerda e a esquerda da esquerda, né? E entre a direita e a direita da direita, né? Enfim, Então, é preciso respeitar os direitos de cidadania, aumentar a progressividade e os níveis de participação democrática da população nos espaços públicos consolidados. Né? E agora nós vamos ter, no nosso slide seguinte, questões para a gente debater. Antes, né, quero ver de vocês aí, ouvir de vocês, se tem algum questionamento aí. Ninguém vai dizer nada, não, por causa do meu copo? Não acredito, não. Esse povo está tão silencioso, não falaram nada hoje.
Tá todo mundo meio cansadinho aí, né? A segunda-feira malvada. A segunda-feira malvada. Vamos lá para as nossas questões. Olha aí, eu sabia que ia dizer agora. Não é possível um negócio desse. Uma aula dessa, ninguém dizer nada. Eu não acredito, não. Ninguém vai falar do Nine, não, do Nine, nem do Movimento Sem Terra, nem ninguém, do LGBTQIA+, ninguém vai falar de nada disso. Eu não acredito em negócio desse, não. Rapaz, tá todo mundo dormindo mesmo, né? Mas vamos lá. Vamos para a próxima lâmina e vamos para a primeira questão. Nós falamos da GOI em um momento anterior, né? Esse texto é um texto também, a gente fez esse slide baseado no texto em que ela tem uma importante participação como uma das grandes sociólogas e escritora do assunto. A gente traz ela para o nosso debate. Né? Segundo o GOI, os movimentos sociais são fontes de inovação e saberes, mas esses processos não são isolados, eles estão intrinsecamente ligados. E aí eu quero ver a opinião de vocês. Tem gente aqui colocando, ó, gabarito aqui, em primeira mão. O Leonardo já colocou, o Dário Basto já colocou também. E segundo o GOI, na letra a política pública centralizada pelo Estado, né? Centralizada pelo Estado. B, as redes de articulação em conjuntura política, econômica e sociocultural. C, exclusivamente a educação formal escolar. E letra D, demandas individuais de líderes carismáticos. Então, quem já cantou a pedra aí, o aluno Cássio Braga aí cantou a pedra, os demais também cantaram a pedra aqui, letra B. A gente só confirma aqui, letra B, para essa questão. Vamos para mais uma. Questão 2. Sobre a relação entre movimentos sociais e educação no Brasil, é correto afirmar. Nós debatemos um pouquinho disso aí, então dá para a gente fazer uma resposta tranquila aí, né? Dá para a gente fazer uma resposta tranquila, já tem gente respondendo aí, que maravilha. O Leonardo já deu aí a impressão dele aí. Limita-se a educação formal, especialmente nas universidades públicas, não é verdade? Surgiu apenas no século XXI, com o movimento de Sem Terra, também não é verdade. Foi construída a partir dos anos 70, com a atuação de novos atores, como as comunidades eclesiais de base, as SEBs, né? E letra D, é irrelevante para a análise da cultura política brasileira. A letra D também está errada, então a gente vai confirmar aqui com o Leonardo, com o Braga e com o Dário, letra C. Vamos para mais uma questão. Tempo! GOI volta novamente. O movimento altermundialista é criticado por... Vamos para o 3. Para o 3. Aí vem A. Priorizar conquistas concretas em detrimento da visibilidade midiática. Transformar meios com a participação massiva em fins, dependendo da opinião pública. C. Ignorar totalmente a mídia e suas estratégias. Letra D. Ser financiado exclusivamente por governos neoliberais. Então, o nosso gabarito, já cantaram a pedra aqui também. Letra B. Meu perito quer ajudar na aula, ele fica nervoso aqui. Se tem alguma coisa que aperrei o juiz dele quando ele está fazendo aula. Vamos para 4. Questão 4.
A revolta dos pinguins, a gente não falou nessa revolta dos pinguins, vamos aqui por exclusão. Por exclusão, vamos fazer isso. A gente está aprendendo também a excluir aqui. 4. E aí vamos fazer aqui. A revolta dos pinguins mencionada no texto refere-se a um movimento indígena na Bolívia contra a mineração. Protesto de estudantes chilenos por melhoria da educação. Letra C. Ocupação de fábrica por trabalhadores na Argentina. Letra D. Mobilização de professores brasileiros contra a reforma previdenciária. É óbvio que vocês tivessem lido o texto completo, vocês teriam maior participação nisso aí, tá certo? A revolta dos pinguins, né, ele foi um protesto de estudantes chilenos por melhoria na educação, né, um protesto que ficou muito importante. A gente está falando aqui também dos movimentos sociais na América Latina. Vamos para mais uma questão? Número 5. Questão número 5. Questão número 5. Sobre o Conselho de Gestores no Brasil, é incorreto afirmar. Participação do meu cachorro. São espaços de participação social vinculados ao Poder Executivo. Foram criados após a Constituição de 88. C. Tem caráter exclusivamente consultivo, sem poder deliberativo. D. Pode ser instrumento de clientelismo, se não for representativo. 5. Leonardo já colocou aqui a letra C. Vamos confirmar aqui a letra C que o Leonardo colocou, tá certo? São espaços de participação social vinculados ao Poder Executivo? Não. Eles são representativos, né? Foram criados principalmente após a Constituição de 88? Também não. Principalmente, tá? E tem caráter exclusivamente consultivo, ele não delibera nada, né? Esse conselho gestor não tem como deliberar nada. Mas ele pede a incorreta aí. Hã? Ele pede a incorreta. Sim, a incorreta não é a C? Tem caráter exclusivamente consultivo? Porque o senhor diz, o senhor lê e diz não dá a entender que é como se fosse errado, mas no caso é que não serve para a resposta. A letra C. Ele tem caráter exclusivamente consultivo? Não, ele também pode deliberar. Ok. Tá certo? Eles são espaços de participação social vinculados ao Poder Executivo. Então, você tem os conselhos gestores municipais, os conselhos gestores estaduais e os conselhos gestores federais, certo? Aí, esses conselhos gestores, eles têm participação do representante do poder público, do governo, e tem representante da sociedade civil. E aí, eles são consultivos e deliberativos. Ele é uma inovação da Constituição de 88, porque até 88 não existia esse conselho. Depois de 88, eles vão existir esse conselho. E a letra D, eles podem ser instrumento de clientelismo, se não forem representativos? Sim. Então, o governo pode, através... E tem mecanismo para ele, muitos dos conselhos gestores são, né, instrumento de clientelismo. O governo, tanto o cara que é representante do governo puxa o saco do governo, né, como os que não são representantes do governo também puxam o saco do governo. Às vezes você vê Conselho Municipal de Saúde, que é um horror. Conselho de Educação é outro. Né? Então, é o que mais tem, na verdade, né? Oi? É o que mais tem, na verdade, né? Pois é, né? Então, no papel, muito bonito, na teoria, muito bonito, na prática, o clientelismo rola solta. Porque, geralmente, esse povo que são dos conselhos tem, às vezes, cargo na administração pública, são, enfim,
e tem cargo comissionado, não vai estar brigando contra o governo, né? O 6, vamos para o 6. Vamos para o 6. O conceito de empowerment. Eita, agora foi pesado, viu? Utilizado por qual refere-se a centralização do poder na mão do Estado, fortalecimento dos atores da sociedade civil para atuação política, substituição dos movimentos sociais por ONGs financiadas por empresas e exclusão de grupos vulneráveis do processo decisório. Então, aqui, pelo entendimento do termo, né, empoderamento, né, empowerment, uma tradução livre, assim, né, não sou um bom tradutor do inglês, mas refere-se a empoderamento. Esse empoderamento está ligado, né, ao fortalecimento dos atores da sociedade civil para a atuação política. E a gente vê muito hoje a expressão empoderamento dos negros, empoderamento das mulheres, empoderamento dos índios, empoderamento das índias, entendeu? Então, está ligado a isso aí. Então, o nosso gabarito, letra D. Vamos para mais uma. O 7. Vamos para mais uma. O 7. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. É citado no texto como exemplo de movimento transnacional que rejeita qualquer articulação com o urbano. Então, a gente já vê que a gente descarta isso aqui, né? Ação coletiva que combina demandas rurais e estratégia urbana. Também a gente tira isso aqui porque ele é rural. Grupos que atuam apenas na esfera sindical. E, por fim, a organização assistencialista sem vínculo com a educação. Então, a gente vê aqui que a ação coletiva que combina demandas rurais e estratégias urbanas. A gente falou disso quando falou do grito dos excluídos, por exemplo. Vamos para mais um aqui. A 8. Vamos para mais um, a 8. Nosso gabarito da 8. Vamos aqui para mais uma, que é, segundo o texto, né, segundo nosso slide, uma crítica ao movimento social latino-americano, na atualidade letra A, suas demandas são sempre homogêneas e consensual. B, muitos perderam autonomia ao se institucionalizar via política pública. C, ignora totalmente a questão ambiental. Letra D, são financiados apenas por partido político de direita. Então, a gente vê movimento social não são financiados por partido político. Letra C, ignora totalmente a questão ambiental. Na verdade, letra A, suas demandas são sempre homogêneas, nem sempre são homogêneas. Então, a gente vai ficar aqui com a letra B, né, e confirmar o gabarito aqui que o Leonardo já havia colocado aqui. Vamos para mais uma. Questão número 9. Questão número 9. Sobre a educação não formal, foi o nosso primeiro slide, né? Nos movimentos sociais, é correto afirmar que A, restringe a alfabetização de adultos em espaços escolares. De cara, a gente já vê que não há essa possibilidade, né? B, inclui práticas educativas em ações coletivas, como ocupações e fórum. C, é menos relevante que a educação formal para a transformação social. Essa também é descarta. Foi substituída integralmente por políticas governamentais. Também a gente descarta essa, a gente descarta a primeira e a gente fica com a letra B, né, para a 9.
E vamos para mais uma questão, acredito que seja a última. É o bem viver, mencionado no texto, é óbvio que vocês também leram o texto, vamos fazer aqui por exclusão. É um conceito vinculado ao movimento indígena da Bolívia e Equador, baseado em utopia civilizatória. B. Políticas neoliberais de ajuste fiscal. Uma dessas a gente descarta de cara, né? Que política neoliberal de ajuste fiscal jamais se pode ser semelhante a essa expressão traduzida para o português como bem viver ou bem viver. Né? C. Estratégia de marketing de uma ONG internacional. Também faz sentido ser uma estratégia de marketing. Né? E aqui também faz sentido um programa de transferência de renda do Brasil, que a gente, mais ou menos, a gente sabe quais são os programas de transferência de renda do Brasil, Bolsa Família, Plano Safra, né, e diversos outros planos que são transferência de renda. Cito o Bolsa Família e o Plano Safra para fazer a oposição, enquanto que o Bolsa Família atende a 40 milhões de brasileiros, o Plano Safra deve atender a 1 milhão de brasileiros. Só que o valor do Plano Safra é 40 vezes o valor do Bolsa Família para atender 40 milhões de brasileiros, né? E aí a gente volta para aquele negócio do clientelismo, o espaço de poder ocupado pelas elites, e etc, etc, etc. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Só tem aqui o nosso gabarito. Depois do nosso gabarito não há mais nada, né? E resta aqui para nós as considerações finais sobre a aula de hoje, né? Sobre a nossa conversa de hoje, né? Então, fico à disposição para vocês ainda tem uns minutinhos aí antes que o próximo chegue. Fico à disposição de vocês se tiver algum questionamento, algum levantamento, alguma dúvida, seja qual seja o campo de conhecimento. Se eu souber responder, eu respondo, se não, a gente vai estudar para responder. Você é um cara corajoso, não é? Sobre qualquer campo do conhecimento, tá? Eita, bicho d'água, sinceramente. Brabo, é bruto o homem, viu? Se não, o melhor professor do mundo de história se despede de vocês, e agora consolidado no maior professor do mundo de sociologia. Um abraço no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.